Bom dia, muito bom dia. Como vocês estão? Eu espero encontrá-las muito bem hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma semana nós vamos iniciar do nosso devocional. Chegamos na metade. Hoje é a semana número 4. Como eu disse, a nossa semana começou ontem. Eu tenho o costume de dizer para quem está chegando agora, para quem está começando a acompanhar a partir de agora, que a semana, na teoria, todo mundo fala, começa no domingo. Mas a gente sempre pratica na segunda-feira os inícios, né? E desde que a gente está fazendo o devocional, nós estamos falando sobre começar a semana de fato no domingo. Foi uma palavra que na igreja o pastor disse no primeiro domingo do ano, sobre nós termos o hábito de realmente começar a semana no domingo. Não necessariamente com os compromissos profissionais, mas compromissos com família, compromissos com o Senhor, no próprio domingo mesmo. Então hoje nós estamos no segundo dia da semana, mas iniciando a nossa semana número 4. E hoje, essa semana tem um nome. Cada semana tem um nome, né? Cada capítulo. Essa semana chama Raízes Podadas. E nós vamos discorrer na leitura durante 7 dias sobre raízes podadas. Cada dia vai ter uma novidade para nós aqui, um texto edificante, em nome de Jesus. Vamos orar? Bom dia, meu Deus. Nós te pedimos licença para entrar agora na tua presença, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, entregamos a Ti mais um dia que se inicia, Pai. Te agradecemos, Jesus, porque acordamos, Pai. Em algum momento aqui do dia, passará por aqui mulheres que estão com dificuldades de acordar, Senhor, com o emocional abalado, ansiedade a 1000, Pai. Mas nós já queremos te dar graça, Senhor, porque acordamos, Pai. Nessa manhã eu te peço, Senhor, visita cada mulher aqui, visita cada casa aqui, Jesus. Leva embora toda a ansiedade, leva embora toda a enfermidade, Pai, mental, espiritual. Senhor, nós te pedimos, Pai, esteja conosco todos os dias, Jesus. Estamos consagrando a Ti, Pai, este dia, essa leitura, essa semana, Senhor. Senhor, que o Senhor possa renovar as nossas forças, Pai. Que o Senhor possa nos dar ânimo, Senhor. Como diz a Tua palavra, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, Senhor. Então nós precisamos entender, Pai, que acima de tudo e maior que tudo e todos é o Senhor, Jesus, que nada nem ninguém irá nos parar, nada nem ninguém irá parar os nossos planos, os nossos sonhos, Senhor. Visita agora cada lar, cada pessoa aqui, Jesus, cada mulher, Pai. Visita elas, Jesus, trazendo para o coração delas pureza, transbordo do Teu amor, Senhor. Na mente de cada uma delas o Senhor possa agir, Pai, tirando toda a seta, todos os pensamentos ruins, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Fecha qualquer brecha, Jesus, dentro desses lares, dentro da mente dessas mulheres, Pai. Senhor, que o Senhor possa nos vir a destravar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, Pai, para ficarmos sensíveis à Tua presença, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, principalmente os nossos olhos nessa leitura e a nossos ouvidos, para estarmos sensíveis à Tua voz, Pai. O Senhor nos deu dois ouvidos e uma boca, Jesus, para que possamos ouvir mais, Pai. E hoje o que nós queremos é ouvir a Tua palavra, hoje o que nós queremos é ouvir o que o Senhor tem para nós, Pai. Nada no mundo faz sentido, nada no mundo importa, Pai, se os nossos propósitos não estiverem alinhados contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê uma boa leitura, nos dê revelação da Tua palavra, que essa palavra, que essa leitura, que esse capítulo fale com cada uma de nós, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Estamos indo para a semana número 4 desse propósito, é a metade do caminho, Jesus, e até aqui o Senhor nos sustentou.
todos os dias, Pai. Obrigada, Jesus. Também louvamos e agradecemos, Pai, a Viviane, a escritora, a autora desse devocional, que foi usada como instrumento dos céus, Pai, para trazer essa sabedoria, para trazer esse discernimento para nós sobre o mundo espiritual, sobre as mulheres, sobre as raízes e tudo aquilo que o Senhor irá fazer para levantar mulheres fortes, mulheres improváveis, que muitas que passam por aqui talvez não conseguem se sentir dignas, Pai, de estar na Tua presença. Mas eu sei, Jesus, que aqui o Senhor levantará mulheres improváveis, Pai. É assim que o Senhor trabalha, Pai. É assim que o Senhor age, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bora lá. Vamos ler. Hoje é o dia 22, iniciando a 4ª semana. Raízes Podadas é o nome desse episódio. O nome é: o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. O custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Só o texto, o título, já fala muito com a gente, né? Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto. Provérbios 27, 18a. Entre as muitas definições da palavra cuidado, algumas delas estão diretamente relacionadas à cautela, atenção especial e cultivo. Vou colocar nossa musiquinha aqui. Quando criou o mundo, Deus colocou o homem no Éden para cuidar do jardim e cultivá-lo, em Gênesis 2:15. O conceito aqui é muito simples. Se você cuida, você tem. Se descuida, perde. Nesse primeiro parágrafo eu já quero falar alguma coisa para vocês. Eu e o Hugo morávamos num apartamento alugado, quando nós fomos morar juntos, né, que eu tava grávida. E a gente, às vezes, no meio do caos, né, casa bagunçada e tal, eu já não gosto muito de bagunça. E é aquela coisa, homens e mulheres são diferentes nessa questão, né? O que eu tô vendo ali, o tapete dobrado, me incomoda, mas não incomoda o homem. E isso é uma sabedoria que a gente vai adquirindo diariamente. Até hoje eu e o Hugo temos atritos sobre essas questões, né? Que o olhar da mulher é um olhar diferente. E depois que o Conrado nasceu, também a demanda ficou difícil, ficou árdua, a gente não tem funcionária todos os dias. E teve um dia que a casa estava bem bagunçada e aquilo estava me incomodando e a gente precisava arrumar e lavar a louça. E aí, sabe aquela coisa? E aí até o Hugo olhou para mim e disse: como nós queremos ter a nossa própria casa? Como que nós vamos querer ter algo novo, algo diferente, se a gente não está cuidando daquilo que Deus nos deu agora? Então, às vezes, né, ele teve esse insight assim, né, eu achei ótimo Deus falar isso com ele, né? As minhas orações estavam sendo ouvidas, porque isso também traz um desgaste pro relacionamento. Então, o Senhor constrangeu ele sozinho, ele estava lavando a louça e ele sentiu, ele falou: gente, eu preciso fazer isso. E ele sempre foi uma pessoa que me ajudou muito em casa. Me ajudou não, sempre fez o papel dele. A gente sempre combina em falar dessa forma. Porque não é uma ajuda, é o papel dele, né? O papel de pai, o papel de homem. Então, e em algumas tarefas domésticas também ele sempre fazia, né? A gente dividia ali. E ele disse isso: como que nós vamos ter algo se a gente não entendeu que a gente precisa cuidar do que a gente tem? E na época a gente estava construindo a nossa vida, começando a nossa vida. E eu tinha vendido meu carro e a gente ficou só com o carro dele, era um carro bem mais simples. E a gente também entendia a necessidade de ter um carro melhor naquela época. E aí eu sempre falava pra ele: mas você precisa cuidar do carro, você precisa manter o carro limpo, você precisa manter o carro organizado. E aos poucos ele foi entendendo. Falei: como que nós vamos ter um carro melhor se a gente não tá cuidando desse que a gente tem? Então, a gente nem discorreu sobre a leitura ainda, mas a gente tem mania de querer dar o próximo passo, ou de querer a próxima fase da vida, ou de querer algo, porque a gente nem está agradecendo o que a gente tem hoje e nem está cuidando do que a gente tem hoje. Como que eu vou te dar algo? Deus pensa, né? Como que eu vou dar algo para essa filha que ela pede tanto se ela não está cuidando nem do que ela já tem? Então é um coração grato e cuidado que a gente já tem. Porque se a gente já conseguiu chegar até aqui, se aquele apartamento era o que a gente podia ter, se aquele carro era o que a gente podia ter, eu vou esperar eu poder ter um melhor para eu cuidar?
não faz sentido, eu preciso cuidar daquilo que Deus já me entregou, que confiou aquilo a mim. Tem gente que nem carro tem para andar. Tem gente que não conseguia nem pagar um aluguel no lugar que a gente morava, mesmo sendo um apartamento simples e pequeno. Conseguem perceber que isso também faz parte de um coração grato? Cuidar daquilo que você tem, daquilo que Deus já te permitiu viver até ali, tanto de bens materiais, espirituais. Deus já te permitiu estar até ali, chegar até ali com aquilo. Então cuide. Ai, Deus ainda não me deu filhos. Tudo bem, cuida da tua casa, cuida do teu marido. E é assim que você vai se capacitar. Cuida de pessoas. Deus vai te capacitar para um próximo nível, para uma próxima fase, para uma próxima bênção que vai chegar. Vamos continuar. Nesse sentido, aprendemos muito cedo o ato de cuidar é essencial, tanto na ordem da criação da natureza, quanto em tudo que o faz. Parte da ação humana envolvendo a manutenção e preservação. Casa, carro, objetos eletrônicos, jardim, tudo precisa de zelo, monitoramento e observação. No entanto, algumas áreas de cuidado geralmente são esquecidas ou negligenciadas, como relacionamentos e vida com Deus. O casamento precisa ser regado, zelado e protegido. E a vida com Deus O casamento precisa ser regado, zelado e protegido, uma vez que a displicência pode chegar a destruí-lo. Quantas vezes ao mês, por exemplo, você e seu esposo saem juntos para jantar ou estar a sós? É muito comum a mulher se doar quase que integralmente aos filhos ou ao trabalho e não reservar nenhum tempo para o seu marido. Um dos maiores erros desse tipo de atitude é confiar apenas no fato que ambos se amam. Mas, na verdade, é que nenhum relacionamento conjugal, filial ou de amizade sustenta-se de atos constantes de cuidado, sem cuidado e manutenção. A vida com Deus também precisa de assépsia e zelo frequente. Até aqui a gente estava falando sobre... Vou pausar aqui para falar mais um insight para vocês que eu tive aqui. A gente está falando sobre as coisas, né? No comecinho, sobre aquilo que Deus já nos deu, sobre aquilo que nós precisamos cuidar, zelar, né? Para ter algo melhor, algo a mais. Precisamos ser gratas e agradecer aquilo que nós já temos. E não é diferente quando a gente fala de relacionamento. Hoje, eu percebo muitos relacionamentos, talvez, se afundando, pessoas se separando. E eu fico muito triste quando eu vejo um casal que se separa. Talvez isso diz mais sobre mim, né, de querer ter um relacionamento de 60 anos do que talvez sobre o outro. Eu fico muito triste porque o relacionamento, o casamento, é como um relacionamento com Deus, né? Você se casa, ninguém casa querendo separar e às vezes a gente negligencia também o casamento. Principalmente depois da maternidade, porque a maternidade muda muito a rotina. E a gente costuma até falar, nossa, um casamento que dura depois, até o 5º ano do filho, esse casamento vai durar para a vida inteira. Eu já escutei isso. O primeiro ano do filho vai durar pela vida inteira, os 5 anos do filho vai durar pela vida inteira. Por que eles costumam dizer dessa forma? Porque são fases tão desafiadoras, que o casal vai entrar em atrito ali por muitos momentos em relação até a criação do filho, a rotina que é exaustiva para quem não tem uma rede de apoio, para quem não tem. Então acaba ficando mesmo maçante. Mas nós precisamos também cuidar, porque além do filho que Deus te deu, Deus também te deu um relacionamento. O mesmo acontece em sociedade. Não adianta você querer ter mais, você querer ser mais esperto, você querer... Não é? Sociedade também é casamento, também é relacionamento. E esse é o nosso relacionamento com Deus. Às vezes nós só procuramos Deus quando a gente precisa. E Deus não muda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Quem mudamos somos nós. Então, quando tudo vai bem, talvez a gente se afasta inconscientemente, não mantém o relacionamento, não consegue alimentar aquela chama. Mas quando nada vai bem, ou duas coisas, ou a gente se rebela, porque Deus isso, porque... não, né? A gente quer bater de frente com Deus do porquê Ele fez aquilo. E às vezes a gente procura Deus com mais afinco. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer construção de relacionamento. Que o próprio título diz, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Então que nós possamos andar com Deus todos os dias, né? Vou contar um caso para vocês após essa leitura.
Quando estamos na presença do Senhor, o Espírito Santo destrói todos os germes capazes de infectar a nossa mente e coração, limpando-nos por completo. Para isso, porém, temos que dar permissão e fazer a nossa parte final, a fim de que a água pura e cristalina nos lave. Precisamos mergulhar nela. Além disso, o amplo cuidado implica em duas ações muito importantes. Primeiramente, o cuidado exige investimento. Se queremos colher frutos saudáveis nos relacionamentos, na vida com Deus e no chamado ministerial, precisamos investir tempo e atenção naquilo que foi posto sob nossa responsabilidade. Por isso, insisto, invista nas suas raízes. Intensifique os seus esforços, use os seus dias e recursos que tem à mão para usufruir do fruto da sua árvore. Por fim, o cuidado requer perseverança. Escovar os dentes cotidianamente nos impedirá de perdê-los mais tarde. Esse pode parecer um exercício pequeno e banal, mas podemos perder o que é importante simplesmente por negligenciar o trivial. A melhor forma de você avaliar os campos dos quais tratamos hoje é responder algumas perguntas com franqueza. Como está a sua vida diária com Deus? Até que ponto tem nutrido os seus relacionamentos como esposa, mãe, filha, irmã e amiga? Como está o jardim do seu coração? Mulher, enquanto escrevo essas palavras, sinto o Senhor lhe dizer, hoje, cuide. Como afirma o ditado, é melhor prevenir do que remediar. E não queremos perder nada por negligência e falta de cuidado, porque o custo do reparo pode ser alto demais. Nossa, esse capítulo daria para eu ficar aqui falando várias coisas com vocês. Mas para contextualizar, que eu falei que eu ia contar um outro caso. Desde que eu me converti, eu tinha um hábito de ir na igreja todo domingo. Eu fazia vigília na igreja. Eu ia no monte orar. Eu tinha uma vida com Deus, né, no meu processo de caminhada de conversão. Um dia eu vou abrir uma live só para contar para vocês como foi o meu processo. Porque eu acho isso importante. As pessoas acham que é da noite pro dia. As pessoas te julgam muito sobre o olhar, né? Era do mundo até ontem, tava lá bebendo e saindo e tudo. E é um processo. E um dia eu conto pra vocês. Mas então, quando eu me apeguei firme com Deus, eu tinha uma rotina de oração, uma rotina muito forte de igreja, de tudo. Eu tenho uma carta escrita pra Deus sobre o relacionamento que eu vivo hoje. Então, eu entrelacei o meu relacionamento com Deus muito. Tem momentos que nós estamos mais frias na correria, no dia a dia, mas eu sempre voltava, sabe? Eu sempre pedia para o Espírito Santo me constranger de qualquer forma, qualquer atitude que eu tinha que me distanciasse, e assim eu ficava. Às vezes eu ficava um pouquinho mais fria, eu já voltava, sabe, pro centro, já voltava ali para a presença de Deus. E quando eu conheci o Hugo, e eu não tô aqui falando de religião, eu tô falando sobre Deus, sobre o que Deus fez na minha vida. E eu sempre falei, a minha sogra tá aqui me assistindo, e eu sempre falei pra ela que o Hugo era a resposta das minhas orações. Porque eu orava pra ter alguém como ele, né? E aquela coisa, Deus faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que sonhamos. E nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que eu ia ter alguém como ele. E eu até fico um pouco emocionada em falar, porque de fato é. Então, um dia... a gente estava na correria, eu já estava grávida de barrigão, e o Hugo, ele tinha a intimidade dele com Deus do jeito dele, né? Porque a gente também não pode apontar a forma como o outro crê. Mas ele ainda não tinha se encontrado na idas à igreja. E é muito importante que o nosso companheiro nos acompanhe, né? Que a casa esteja remando para a mesma direção. E aí eu nunca forcei. Eu nunca falei, se você não for, nós não vamos ficar junto. Se você não batizar, nós não vamos ficar junto. Eu nunca fiz isso com ele. Pelo contrário, eu tentava sempre agir com sabedoria. Porque na minha carta, eu pedi alguém temente a Deus. Eu não pedi alguém evangélico. Isso não tem a ver com religião. Eu pedi alguém temente a Deus, né? E o Espírito Santo ia fazer o resto, caso essa pessoa não viesse convertida, por exemplo, ou não frequentasse o mesmo ambiente que eu, né? E eu sempre pedi para Deus como que eu ia, né, trazer, como eu ia apresentar Jesus da forma que eu conheci para ele. Então eu comprei uma Bíblia para ele, pra gente fazer a leitura junto, e a gente fazia toda noite. Ele morava em Olímpia e eu aqui em Ribeirão. Eu comprei um devocional e eu pedia para ele, entra comigo no devocional, e a gente foi caminhando. Eu levei ele para fazer um negócio que teve na igreja, e na igreja que eu frequentava na época, e aquela igreja da época não
ele não conseguiu se conectar lá, e tá tudo bem. E aí a gente até parou de ir assim, de domingo. Ficamos acho que umas 3 semanas, talvez, sem ir, sem frequentar. E aquilo foi me fazendo muita falta. E aí eu falei, meu Deus, como eu vou falar isso pra ele? Eu também ir sozinha, eu falei assim, não é isso, eu preciso, né, ser sábia em tentar levar o meu marido pra mesma caminhada. E aí eu sugeri da gente conhecer um outro local. E eu lembro que a gente estava entrando no shopping nesse dia. E eu falei assim, gato, a única coisa que eu gostaria que a gente voltasse a fazer, que nós não estamos fazendo, que fazia parte de quem eu era, faz parte de quem eu sou, é as nossas idas à igreja. Ir à igreja para mim é um hábito semanal, é um hábito onde eu sinto a presença, eu gosto muito de ir e eu quero ficar mais próxima de Deus, eu não gosto de esfriar com Deus. Eu falei assim para ele, eu não quero esperar a gente precisar de Deus para procurar Ele, para ir até a casa dele. Eu falei, eu quero que nós voltemos até a nossa rotina espiritual mais forte. Eu só falei isso. E naquela hora, ele olhou para mim e falou, você tem razão. Por que nós vamos esperar precisar? Nosso filho tá para nascer. A gente precisa consagrar ele, entregar ele para Cristo, porque o filho não é nosso. Ele sempre falou isso para nós. O Conrado não é nosso, é de Deus. Nós precisamos ir na igreja. Foi assim, mas foi... Eu não precisei falar, eu só falei isso. E Deus fez o resto ali. Na hora ele falou, nós vamos. E mais, nós chegamos daí numa igreja, né? E aí naquela igreja eu gostava muito do louvor, eu gosto muito de louvor. E pasmem, o Hugo não gostava de louvor. Ele, mas nossa, essa igreja aqui, nossa, eles cantam muito. Fomos uma. Porque eu gosto da palavra, porque o Hugo é muito inteligente, ele gosta de ler, ele gosta da palavra. Aí ele falou, mas eu não gosto muito de louvor. E eu só assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Se não for aqui o nosso lugar, que nós mudemos de lugar. Mas eu preciso que o Hugo, eu quero que ele sinta a tua presença. Se for através da palavra, se for através do louvor. E, gente, Deus faz de forma sobrenatural. Primeiro dia, ele voltou, então, porque eles cantam muito, né? Nossa, parece um show, não sei o que. Aí eu falei, é que tá louvando a Deus, é um momento de adoração, muita gente se conecta. E eu tentando falar de um jeito. Quando foi no segundo dia, na segunda vez da igreja, o Hugo lá, com louvor, só lágrimas correndo. Quando foi no terceiro dia que a gente foi, o Hugo com as mãos levantadas, louvando, cantando, chorando. E a partir daí a gente brinca que isso aí virou até algo engraçado, porque primeiro dia de louvor, não, segundo dia chorando, terceiro tava louvando a Deus. E assim, eu não fiz nada, eu só cuidei, eu só cultivei, eu só plantei e fui indo no tempo dele. Então, por que eu quis contar essa historinha pra vocês? Até passei muito aqui do tempo, porque eu quero mostrar pra vocês que a gente precisa cultivar. O ditado diz, a gente colhe o que a gente planta, mas na verdade a gente colhe o que a gente cultiva. E relacionamento com Deus não é diferente, nós precisamos cultivar. Relacionamento de casamento não é diferente, nós precisamos cultivar. Relacionamento de sociedade, qualquer coisa que nós tenhamos na vida, nós precisamos cultivar. E o que é o cultivo? O cuidado. Cuidar. Enquanto você ainda não tem aquele carro que você quer, por que não cuidar do que você tem? Por que não dar um banho no carro uma vez por semana e cuidar do que você tem? Enquanto você ainda não tem aquela casa dos seus sonhos, por que não cuidar da que você tem? E isso mudou muito a minha visão, porque eu nunca fui uma pessoa de hábitos domésticos, assim, né? De limpar, de lavar. Minha mãe sempre trabalhou muito e a gente sempre teve alguém que fez ali pra gente, então eu também não sou educada dessa forma. E quando a gente se mudou pro nosso apartamento, eu sempre falo, eu limpo a minha casa, eu passo pano, eu faço o que eu posso, claro, do jeito que eu sei, eu procuro aprender sempre algo. Sempre que eu vejo alguém limpando alguma coisa, eu falo, como é que você limpa o vidro? Como é que você limpa o fogão? Como você faz para desengordurar? Como é que você faz para limpar a parede? Falo muito isso com a minha sócia, as minhas sócias, eu troco muito figurinha com elas, até em relação a isso. O que vocês compram de produto? E por mais que é um serviço que a gente fale, cuidar de casa é um ciclo sem fim. Você arruma a cama, lava a louça. Quando você volta pro quarto, a cama tá desarrumada. É assim. É ingrato. Mas quando eu pego pra fazer, quando eu tento manter tudo em ordem, eu sempre faço louvando a Deus. Eu ponho um louvor, porque eu vou dando glória a Deus. Hoje é nosso, sabe? E mesmo que não fosse, eu faria também, porque é o que nós temos hoje.
Então, para hoje, para essa semana, essas reflexões que a gente leu e tudo isso que eu falei. Talvez você que vai passar por aqui hoje precisa entender isso. É como o Hugo fala pra mim, a vida é como um videogame e a gente não consegue passar de fase se a gente não concluir uma. Entendeu? E é isso, mulheres. Assim, eu espero ter ajudado muito vocês com essa semana que se inicia e que vocês sejam muito abençoadas no dia de hoje, na semana que tá vindo e todos os dias da vida de vocês, que o Espírito Santo possa falar através de vocês com os seus maridos, com suas empresas, com os seus negócios, com os seus filhos. E o mesmo Espírito Santo de Deus que está aqui habitando no meu coração, falando com vocês, usando a minha boca de instrumento, é aquele que também habita dentro de vocês, dentro da casa de vocês. Jesus, quando ressuscitado e vai reencontrar os discípulos, diz: ide e fazei discípulos em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o ide. Então não é porque eu tô aqui, tive essa iniciativa de ter essas lives com vocês, que o Espírito Santo de Deus não habita em vocês também, que vocês também possam ser canal do Espírito Santo de Deus por onde vocês passarem. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.